Vamos lá, galera, Farias aqui, esse é mais um vídeo de formação trader e eu vou explicar para vocês sobre a movimentação de preço. Eu já deixei um vídeo aí, mas o áudio tava um pouco ruim, nosso amigo aqui no YouTube informou e aí eu resolvi refazer esse vídeo, tá? Que é para que vocês consigam ouvir bem e ter uma compreensão melhor sobre movimentação de preço, tá? Movimentação de preço, ela é bastante importante, porque às vezes você tem uma entrada boa, uma entrada legal, só que essa entrada não está sendo executada no momento certo do mercado. E por que que essa entrada não é executada no momento certo do mercado? Porque falta para o operador a compreensão sobre movimentação de preço, né? O porquê que ele se movimenta dessa forma, para onde ele vai e por que que ele vai, por que que ele volta, né? Então ter essa compreensão é fundamental para melhorar a sua performance e os seus resultados nas operações. Eu vou te explicar do básico até o avançado, para que você saia desse vídeo tendo uma interpretação melhor de gráfico e a partir disso consiga melhorar a performance das suas operações, tá? Não esquece, galera, para me ajudar no canal, deixa o seu curtir nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí com mais pessoas que ainda não têm noção sobre movimentação de preço, tá? Deixa os comentários aí, sugestões igual nosso amigo deixou e dúvidas que eu vou poder estar te ajudando, tá? Então eu vou mostrar na parte teórica e depois eu vou te mostrar dentro do gráfico, tá? Que daí eu vou te mostrar os porquês se forma cada movimento, tá? E assim você vai conseguir uma interpretação melhor do mercado quando você for tomar as suas decisões. Vamos começar, galera, pela teoria básica de tendência, tá certo? Igual você já deve ter ouvido falar por aí, existem três tendências no mercado. A tendência de alta, a tendência de baixa e a tendência lateral. Eu vou mostrar para vocês, pela minha ótica, como eu aguardo, como eu vejo a formação dessa tendência no gráfico, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos começar pela tendência de alta. As características da tendência de alta é a seguinte: topos e fundos ascendentes. São características de tendência de alta, características de tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e a tendência lateral são topos iguais, fundos iguais e falsos rompimentos de topos e de fundos, tá certo? Então guarde essa informação. Anota essa informação também. 80% das tentativas de reversões, elas são falhas. Então você vai teoricamente perder 80% das vezes que tentar fazer operação contra a tendência. Por isso a tendência ela é importante, tá certo? Vamos começar aqui pela tendência de alta, galera. Eu tenho a primeira pernada, tá certo? Ó, eu vou ter a primeira pernada. Essa é a primeira pernada, beleza? Que eu observo. O mercado, ele volta, tá? Nessa segunda pernada. Essa segunda pernada de volta é o pullback, beleza? Aqui eu não tenho nada ainda, tá certo? Aqui eu tenho um cenário totalmente indefinido. Então o que que eu espero, galera? O mercado, ele fez o rompimento do topo. Eu tenho duas informações. Primeira informação, uma tendência de alta. Eu tenho o rompimento do topo, eu tenho uma tendência de alta, beleza? Segunda informação, eu tenho um fundo validado. O fundo validado, ele é muito importante para quebrar o viés. Por quê? O iniciante, quando ele está vendo o mercado que subiu muito, ele pensa, esse mercado já subiu demais, agora esse mercado vai cair, eu vou vender. O que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte, né? Nada subiu demais que não possa continuar subindo. O mercado, ele só dá venda depois que ele para de dar compra, tá? E a gente vai entender quando que o mercado de alta para de dar compra, tá certo? Quando que o mercado inicia a tentativa de reversão. Beleza? Então anota essa informação, galera. Quando eu tenho o rompimento do topo aqui atrás, ó, esse topo aqui, ó, esse topo, ele foi rompido, beleza? Quando eu tenho o rompimento do topo nessa pernada, eu tenho uma confirmação da tendência de alta, tá? Eu tenho a tendência de alta. Além da tendência de alta, o que que eu tenho? Eu tenho esse fundo, né? Não é o fundo ascendente, esse não é o fundo ascendente da característica da tendência de alta. Então, a validação desse fundo. Esse fundo, ele foi validado e ele é muito importante, tá? Você vai observar esse fundo aqui. Beleza? Então eu já tenho a tendência de alta, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar após o pullback um momento de retomada. E aí eu vou ensinar para vocês onde aparecem esses momentos de retomada e por quê, tá? Então o que que está acontecendo aqui, galera? O mercado, ele está fazendo um pullback para depois tentar voltar a subir.
subir, tá certo? E o mercado faz isso em zigue-zague. Isso é um contra-tendência, tá? O pullback é um contra-tendência. É uma pernada mais lenta, é uma pernada mais curta, com mais pavio, por isso evita operar, beleza? O mercado chegou no ponto de retomada, o que vai acontecer? Ele vai fazer um movimento de alta, e esse movimento ele tem de ser mais rápido, mais limpo, beleza? Então ele fez aqui o movimento de alta, ele chegou no ponto de retomada, fez um movimento de alta, beleza? Então, aí eu já identifiquei a tendência, depois só precisei identificar o ponto de retomada do mercado que eu vou ensinar para vocês mais para frente. Beleza. Qual que é a função do fundo que foi validado, tá? Após o rompimento do topo que confirmou a tendência e validou o fundo, né? Ele rompeu o topo, confirmou a tendência. Beleza. Esse fundo validado, ele tem a função específica de tirar o seu viés de venda, tá? Então, o que você entende? O fundo que foi validado, enquanto não for rompido, é compra, tá? Então, imagina que aqui você tem um suporte, beleza? Esse fundo validado, ele nada mais é do que um suporte para você. Você está observando ele, tá? Ele nada mais é que um suporte, você está observando ele e você sabe que só vai vender depois que o mercado fizer o rompimento desse fundo, beleza? Então, quando o mercado vir fazer o rompimento desse fundo, você sabe que o mercado está tentando reverter, não que ele reverteu, tá? Ele está tentando reverter. Então, o que vai acontecer? O mercado ele precisa perder o fundo validado. A partir desse momento, você começa a observar as vendas, tá? Enquanto ele não perde o fundo validado, você não observa as vendas, você não olha para as vendas, beleza? E aí você vai esperar o quê? O melhor ponto para poder vender. Esse daqui é o pullback, ó. Esse daqui é o pullback que o mercado fez após ele perder o fundo validado. Tá, ó, esse é o pullback que o mercado fez após ele perder o fundo validado. E aí você vai esperar o ponto de retomada dessa tentativa de reversão. A partir desse momento, sim, você começa a querer vender o mercado. Beleza? Vamos observar isso na tendência de baixa, tá? Eu vou desenhar a tendência de baixa aqui para vocês também, que é para a gente ter tudo isso figurado na mente. Então, na tendência de baixa eu tenho isso aqui, ó. Eu vou te mostrar pela minha ótica também, como eu observo a tendência de baixa. Tá? Primeira pernada, beleza, deixou um fundo aqui, ó, ele deixou esse fundo aqui, tá? Um fundo que ainda não foi validado, por quê? Porque para um fundo que ainda não foi rompido, tá? E um topo mais baixo que ainda não foi validado, tá? Ele deixou esse topo aqui mais baixo que ainda não foi validado. Beleza, quando que eu vou ter as duas confirmações? A confirmação da tendência de baixa é quando o mercado perde o fundo, beleza? Rompeu o fundo ali atrás, ele confirmou a tendência de baixa. Eu tenho uma tendência de baixa. Agora o que eu vou esperar? Eu só vou esperar o pullback e a retomada para a tendência de baixa. Automaticamente, quando ele faz o rompimento do fundo, ele confirma esse topo aqui. Ele confirma esse topo aqui, então agora eu sei que é o seguinte, eu só vou pensar em compra quando ele romper o topo que foi confirmado, beleza? Seguindo aquela mesma linha de raciocínio da tendência de baixa, tá? Enquanto isso não acontece, galera, eu só penso em vender. Então, o que vai acontecer? Isso daqui é uma resistência, vamos imaginar que esse daqui é o ponto de retomada que esse daqui é um ponto de retomada do mercado, tá? Então aqui eu tenho uma resistência, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar o mercado fazer o pullback, né? Imaginando que o pullback é mais lento, é mais demorado, uma pernada mais demorada, ó. O mercado fez o pullback até a linha de retomada e aqui eu vou aguardar para poder vender, tá? Esse pullback, galera, ele pode ir até o fundo que foi rompido, ou ele pode ir também até o topo que foi confirmado, tá certo? E aí eu vou ensinar para vocês aqui como entender a retomada do mercado, tá certo? Então o mercado ele poderia ter seguido até o topo sem romper, tá certo? Ele poderia seguir nesse pullback, um pullback mais alongado, até o topo sem romper e ali, a partir dali, ele iniciasse o processo de queda, beleza? Então eu sei que para comprar, eu só vou comprar se o mercado fizer isso daqui. Romper o topo validado. Voltou no pullback, testou,
Beleza. Fora isso, eu só observo o ponto de retomada para compra, tá? Agora, como que funciona, galera, a tendência lateral? A tendência lateral, ela é formada por topos e fundos iguais, tá? Topos e fundos iguais ou falsos rompimentos de topos e fundos. A tendência lateral também pode ter, é onde a gente encontra mais consolidações, tá certo? Mais falsos rompimentos de topos e de fundos, tá? Como que eu identifico a tendência lateral, a formação de uma tendência lateral ou de uma consolidação? Dessa forma, galera, eu tenho a formação da primeira pernada, ó, eu tenho a formação da primeira pernada, e aí eu vou ficar nas expectativas. Se foi uma pernada de alta, eu vou ficar na expectativa de fundo mais alto e o rompimento do topo para confirmar a tendência, seguindo aquela linha de raciocínio lá atrás. Só que em vez de fazer isso, o que o mercado faz? Fez o rompimento do fundo aqui. Beleza. Aqui, galera, eu já tenho que observar que é o seguinte, o mercado, ele não fez uma correção curta, ele voltou toda a pernada anterior e fez o rompimento do fundo, tá? Então eu tenho que já ter uma ideia de que esse mercado pode consolidar. Normalmente, movimentos bruscos, pernadas muito verticais, pode ocasionar consolidações, tá? Eu vou mostrar para vocês depois na prática como é que funciona. Então, o que eu vou esperar? O mercado fazer um fundo, né? Um topo mais baixo para eu continuar vendendo, tá certo? Só que o que acontece aqui, galera, é o seguinte: o mercado volta a romper topo de novo. Pronto. Aqui eu sei que o mercado consolidou, tá? Não adianta mais eu querer fazer operação no meio aqui disso aqui. Por quê? Porque isso daqui, galera, vai ser o quê? Uma consolidação. E se você entra em uma consolidação e uma lateralidade no meio, seu stop vai ficar mais caro, você corre o risco de ser violinado. Onde que vai ficar os seus pontos de operação? Nas resistências para poder vender e nos suportes para poder comprar. E aqui no meio você não faz nada, tá? Aqui no meio você não faz nada. Beleza, aqui eu já tenho uma tendência lateral e eu sei que eu vou buscar as operações no topo para venda, no fundo para compra, tá? Ou eu posso me abster de fazer essas operações. Então aqui eu já tenho uma lateralidade, beleza? Bom, agora, galera, o que eu vou explicar para vocês? Eu vou explicar os pontos de retomadas, né? O porquê que o mercado faz os movimentos, né? O porquê que o mercado busca determinada região, porquê que o mercado para em determinada região de preço, né? O porquê que ele continua. Isso vai ser importante para você entender. Primeira coisa que você precisa entender é que se você opera, por exemplo, né? Vamos colocar aqui que eu estou operando o tempo gráfico de 5 minutos, tá? Dentro do tempo gráfico de 5 minutos, eu tenho um movimento de alta, né? Só que se eu for para o 1 minuto, eu consigo enxergar movimentações de baixa, né? Porque dentro eu tenho micro tendências, né? Eu tenho micro tendências, tá? Então o mercado ele tá fazendo essa movimentação de alta aqui, só que lá nos tempos menores, o que eu tenho? Nos tempos menores eu tenho movimentações, né, de baixa, eu tenho outras tendências, né? Então eu vou ter o mercado nessa pernada de alta azul, eu tenho essas movimentações aqui, galera, ó. Então, se eu for para o tempo menor, eu tenho essas movimentações aqui, tá? Beleza? Então, dentro dessa pernada azul aqui, em tempos menores, vamos supor que essa pernada verde aqui, ela vai estar ocorrendo no 1 minuto, tá certo? E nos 5 minutos eu tenho o quê? Uma tendência de alta. Então, eu tenho que ter essa informação na mente, beleza? Bom, vamos entender aqui, galera, como é que funciona a movimentação do preço no momento da retomada, tá? Guardem essa informação aqui. Como é que funciona a movimentação do preço no momento da retomada? Dessa forma aqui, galera, eu tenho uma tendência de alta, o mercado voltou, validou minha tendência, validou o fundo, agora eu vou esperar o pullback, beleza? Eu vou esperar o pullback. Como que eu vou esperar o pullback, galera? É o seguinte, o pullback nada mais é do que uma tendência
de baixa dentro de uma tendência de alta, beleza? Então, eu vou ter um pullback fazendo topos e fundos descendentes dentro de uma tendência de alta, tá? Onde que tá a retomada aqui, galera? Beleza. Ó, existem 3 pontos que você pode classificar como pontos de retomada. Qual que é o primeiro ponto, galera? O primeiro ponto é o topo que foi rompido. O mercado ele pode vir até o topo e voltar a subir, tá? Os 50% da pernada anterior, tá? Ou o fundo dessa pernada anterior, beleza? O mercado pode bater nesse fundo aqui, tá? Sem romper e voltar a subir, beleza? Então, são esses 3 pontos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que aparece nesses 3 pontos que faz o mercado querer voltar a retomar. Beleza? Mas o que você precisa entender, galera? Que dentro dessa tendência maior em azul, tem a micro tendência, tá certo? Que é o quê? Que é essa tendencinha aqui, ó, de baixa, onde ele vem fazendo topos e fundos descendentes, tá certo? O que você vai esperar, galera? Você vai esperar o momento da retomada, que é quando o quê? Que é quando o tempo maior, ele toma ali a posição novamente, né? E o que acontece? O mercado, nessa micro tendência aqui, ele para de fazer esses topos e fundos descendentes. E aí eu já começo a ver o quê? O rompimento de topos. Beleza? Ele começa a fazer o rompimento de topos. Aqui eu tenho o momento da retomada do mercado. Beleza? Eu tenho o momento da retomada do mercado, tá? O mercado foi até o fundo, ó. Fez uma correção mais longa. Normalmente, quando eu tenho uma correção mais longa, eu tenho o quê? Eu tenho um canal amplo, tá? O canal amplo, ele tem a característica de ter correções mais demoradas, mais lentas. O canal amplo também pode dar início às tentativas de reversões, beleza? O canal estreito não. No canal estreito, eu já vou ter correções em 1, 2, no máximo 3 candles e geralmente é pernada vertical, né? Geralmente é uma pernada mais vertical. O canal amplo geralmente é uma pernada mais deitada, beleza? Então essa é uma informação importante, né? Eu vi no momento da retomada o mercado estava fazendo a tendência de alta, a linha azul, esse zigue-zague vermelho é o pullback, né? É o contra-tendência. Eu espero o mercado interromper esse pullback, voltar a fazer o rompimento de topos para eu poder comprar a favor da tendência, tá? Porque corre o risco do mercado alongar esse pullback e você ficar comprando um pullback, beleza? E aí o mercado não encontra nunca o ponto de retomada e você fica lá, beleza? Então você espera o mercado te dar o ponto de retomada e esse desenho é a parte importante no momento da retomada, tá? Eu vou fazer aqui a tendência de baixa, que é para que isso figure bem na sua mente, beleza? Isso figure bem na sua mente. Então, eu tenho aqui a tendência de baixa, que é o seguinte, ó. Essa é a tendência de baixa, beleza? Igual a gente desenhou ali atrás, a tendência de baixa, tá? Ó, o que acontece? O mercado, ele valida tudo isso pra gente, beleza? O mercado, ele valida tudo isso pra gente. Eu sei que eu vou querer entrar vendido, beleza? Eu sei que eu vou querer entrar vendido, eu vou esperar o melhor ponto da retomada. Onde, teoricamente, eu observo os pontos da retomada? Aqui, no fundo que foi rompido, no 50% da pernada, tá? Ou no topo que foi validado. Beleza, então o mercado inicia o seu pullback, beleza? Ele inicia o contra-tendência, tá? Ó, o mercado inicia o seu contra-tendência, fazendo pullback, geralmente mais demorado. Ó, deixa eu pegar aqui a linha certa. Ó, fazendo o quê? Topos e fundos ascendentes. Nesse caso aqui, é topos e fundos ascendentes. Beleza. O que acontece, galera? Por enquanto, nesse pullback, eu tenho o quê? Uma micro tendência de alta, tá? No tempo menor, isso é uma tendência de alta. No tempo maior, a tendência de baixa predomina, tá? Então, você vai olhar sempre o tempo maior, tá? Para entender o que está acontecendo. Beleza. Eu quero o ponto de retomada. O mercado, ele deu o ponto de retomada no 50%, diferente do que aconteceu anteriormente, tá? Então, o que eu vou esperar? O mercado chegou ali em um ponto-chave. Não é só porque bateu 50% que eu vou voltar a vender, não é só porque bateu no fundo que foi rompido que eu vou voltar a vender,
brincadeira, não é só porque bateu no topo validado que eu vou voltar a vender. Espera o mercado retomar. Quando o mercado retoma, galera, o mercado retoma quando ele volta a fazer o rompimento do fundo na tendência de baixa, tá? Então eu tenho esse fundo aqui, ó. Vou esperar o mercado voltar a renovar fundo, ó. Quando o mercado volta a renovar fundo, ó, perdeu o fundo. Antes ele não estava fazendo isso. Voltou para testar. Beleza, o mercado retomou para tendência de baixa. E aqui você tem uma segurança maior, tá? Então o preço, ele vai andar dessa forma, né? Ele vai se formar dessa forma. A tendência lateral, já mostrei como você faz para poder você operar a tendência lateral, igual acontece na tendência de baixa, na tendência de alta, tá? Uma observação importante na tendência lateral, galera, é o seguinte, né? Você não precisa operar a tendência lateral. Se você não quiser, você não precisa operar a tendência lateral. O que você pode fazer? Você pode aguardar o mercado querer romper, sair dessa lateralidade. E aí eu posso fazer um outro vídeo falando sobre acumulação e distribuição, mas já deixa aí o texto para você pesquisar, beleza? E aí o que acontece? Espera o mercado ganhar uma tendência, tá? Espera o mercado ganhar uma tendência, ó. Quer vender, espera ele romper, tá? Quer comprar, espera ele romper, voltar, testar. Não é igual a gente fala na sala, voltou, testou, é gol, beleza? Agora vamos entender, galera, lá no gráfico, como é que funciona, onde eles param e o porquê que o mercado para em determinadas regiões. Ó. Vamos aqui para o gráfico, eu tenho o gráfico aqui, tá? Vou pegar o gráfico mais recente mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui. O que eu tenho até as marcações do mercado anterior, né? O que você precisa entender, galera? Que o mercado, ele para nas regiões de suporte, de resistência, nas regiões de pivô, tá? Então vamos começar, galera, a entender essa pernada aqui, ó. Geralmente, quando eu tenho uma pernada forte, íngreme, né? Uma pernada forte, íngreme, quase que na vertical, essa pernada aqui surgiu. E eu já falei lá na sala, né, na nossa sala ao vivo, ó, esse mercado ele tende a consolidar. Por quê? Porque eu tenho uma pernada forte e vertical. Sempre quando eu vejo uma pernada assim, eu já tenho ideia na cabeça de que o mercado ele vai devolver essa pernada toda, tá? E sempre quando eu tenho movimentos bruscos, eu tenho o quê? Consolidações. Eu tenho uma tendência lateral, uma formação de tendência lateral. Então, eu vi subindo rápido, eu já entendi que o mercado tenderia a consolidar nos próximos períodos. E foi o que aconteceu. E aí você observa aqui, ó, nessa pernada de baixa, tá certo? Você consegue observar a devolução da pernada de alta na pernada de baixa, duas pernadas quase que verticais, beleza? Transformando esse mercado em uma consolidação. Beleza? Você vai perceber que eu tenho esse retângulo azul aqui, né? Que é o retângulo que eu até desenhei lá dentro da nossa sala ao vivo. Se você não participa da nossa sala ao vivo, o link tá aí na descrição, tá? Se você não acompanha as operações, eu posto em tempo reais lá no grupo de conteúdos, tá aí na descrição também, tá? Então eu desenhei esse retângulo azul aqui, porque eu entendi que o mercado tenderia a consolidar e tenderia a não dar continuidade nesse movimento de baixa, tá? Então o mercado ia parar dentro desse retângulo azul, dentro desse pavio aqui do candle número 7, beleza? Que era um ponto de parada do mercado, que era o quê? Uma região de fundo. O mercado encontrou um fundo, ele vai parar. Ele pode não reverter, mas ele vai parar. Você tem que entender por que ele parou ali. É uma região de fundo. Eu tenho um pavio aqui que mostra que ali teve negociação, teve briga, tá? E aí eu tive outras marcações, galera. O que eu tenho aqui, ó? Regiões de pullback, beleza. Então, ó, galera, o que a gente vai ver aqui, né? Eu tenho aqui esses candles, por mais que sejam da mesma cor, eles são candles pequenos que mostra que teve um pullback nessa região, teve briga nessa região. Beleza, o que acontece, ó? Coloquei esses candles aqui atrás num retângulo e você vai observar que o quê? Que o mercado, ele fez movimentações de alta, ó, o mercado ele fez movimentações de alta e ele para justamente na região de briga, na região de pullback, na região de pivô. Você pode chamar isso daqui de pivô, tá? Ele para
volta, depois continua. Ele parou, é igual briga de trânsito, né? Ele viu que tá acontecendo o que ali? Parou um, né? Ah, o outro parou também para ver, né? Tá acontecendo alguma coisa ali do lado, vamos parar para ver, depois nós continua. É assim que acontece. Agora vamos ver outro exemplo, galera. Tá acontecendo aqui, ó, um pullback. O que aconteceu aqui, galera? Ó, o mercado veio, né? Fez aqui um pullback, tá certo? Se você observar o candle 12, ó, observa o candle 12, onde o mercado para, ó. Candle 12. Ó, onde que o mercado para? No candle 12. Beleza, candle 12. Olha um pouco mais para trás, esse topinho aqui, ó, candle número 4. Parou ali para ver a briga. Beleza, o mercado parou ali para ver a briga. Fechou. Aqui é um primeiro ponto de parada. O mercado encontrou, parou, mas ele está subindo, né? O que indica? O mercado está dentro de uma lateralidade, vai sair do fundo para buscar o topo de novo. Fechou. Então ele parou aqui a primeira vez. Beleza. Ele parou, voltou para testar o fundo de novo aqui na barra 29, ó. Ele está testando ali o fundo de novo na barra 29, tá certo? Que é esse fundo aqui atrás. E aí o que acontece? Ele parou lá em cima, não continuou, não foi reto. Você tem que entender que o mercado não sobe em linha reta, tá? E até na pernada forte, assim, ele para nas regiões de pivô, nas regiões de pullback, tá certo? E aí depois ele continuou, parou de novo. Onde que ele parou? Naquela região de pivô que a gente mostrou ali. É candles da mesma cor, 18 e 19? É, mas são candles de pullback. Você precisa ter essa compreensão. Olha para o pavio, você vai ver que o mercado tentou subir, voltou a ter, deixou um corpinho aqui embaixo. Beleza, o que acontece? O mercado fez o pullback, né? Voltou a cair. Posteriormente voltou a subir. Ele para, depois continua, né? Então o importante é você identificar essas regiões. Agora vamos aqui, galera, o mercado ele chega no topo, né? Ele parou aqui nessa região aqui de pivô, né? Eu consigo observar no candle número 16 e número 15, né? Que o mercado ele fez um topo aqui, né? Tá claro que o mercado tem um topo aqui, tá claro que eu tenho uma região de briga, tá? Eu tenho bastante sombra, tá? Por isso que você deve evitar mercados com muitas sombras. Se tem muitas sombras, você deve evitar. O mercado sempre busca liquidez nesses pontos aí, né? Mas ele fez uma outra pernada de baixa, tá? Que é essa pernada aqui, galera. Ele fez uma outra pernada de baixa, onde você observa duas vendas que a gente fez ali dentro da nossa sala ao vivo, tá? O que eu quero que vocês observem, galera? Observem isso aqui, ó. Observem isso aqui. Esse daqui é um pullback que ocorreu nessa região aqui atrás, beleza? Foi uma operação de venda que a gente fez e eu pedi para observar o candle número 35 que compunhava essa região aqui atrás, tá? Ele compunha essa região aqui atrás e era o primeiro ponto de parada do mercado. Não tem outra coisa, é o primeiro ponto de parada do mercado. O mercado pode não querer mais cair a partir daqui, beleza? É um ponto de pullback. Então, o que eu falei para a galera? Ó, o mercado ele tá caindo e ele tende a parar nessa região. Parou na região, beleza? Parou, só que ele tá caindo dentro de uma lateralidade, ele vai buscar o fundo de novo, certo? Fez o pullback aqui dentro, né? Parou, tá acontecendo uma briga ali, imagina, tá acontecendo uma briga ali. Você sabe que é ali, ó, o pullback tá ali. Beleza, vou descer do carro, vou dar uma olhada. Só que eu tenho uma hora para cumprir, tenho um lugar para chegar. Ah, então vou voltar pro meu caminho. Já parei para ver o que eu tinha para ver. Estou curioso. Entendeu? Vamos imaginar que seja assim. E aí ele continua o movimento, ele para, depois continua. Para por quê? Porque aqui eu tenho uma região de briga, eu tenho uma região de pullback. Onde que ele para de novo, galera? Onde que o mercado para de novo e embaraça? Aqui, ó, nesse pullback que ele fez aqui, ó. Beleza? E como é uma região de fundo, uma tendência mais lateral, fim de mercado, você vai observar que o quê? Que nesse período aqui já ficou mais complicado de operar. Não estava bom para entrar aqui. Estava bom para entrar lá onde a gente vendeu. Mas para quem entrou aqui embaixo, já estava mais ruim. Se eu trazer aqui, ó, pro lado, você vai observar. Tá? Calma que eu vou explicar mais para vocês ainda, ó. Ficou mais pegado. Mas dava para continuar operando ali, né? Só que agora, bem mais complicado, já final da tarde ali, né? Chegou uma hora que o mercado fica mais lento, né?
Beleza, galera. O que que a gente tem? Entendendo as zonas de pivô, suporte e resistência. Os pivôs nada mais é que suporte ou resistência, tá? Nada mais é que suporte ou resistência. O que que você vai observar, galera? Observe esse candle aqui, número 45, tá? Candle 45. O que que o mercado faz aqui, galera? Ó, observa só. O mercado ele tá caindo, beleza? O mercado ele tá caindo. Esse candle 45, por mais que ele seja da mesma cor, é um candle de pullback, né? Você percebe, tem sombra para um lado, sombra para o outro. O mercado ele para, não é uma barra de pressão, você não tem uma barra grande ali de deslocamento, tá? Você vê sombra ali. Então o mercado ele fez um pullback. Por quê? Olha aqui atrás, ó, esse candle 45, ele para ver a briga aqui atrás, ó. Tava caindo o mercado, mas ele parou para ver o quê? A briga aqui atrás, ó. Olha a máxima e a mínima do candle 44 aqui, ó. Ele para lá. Para o quê? Para depois continuar caindo, tá? Por isso que mercado de muita sombra, geralmente tem bastante pullbacks, micros pullbacks ali, tá? É complicado de operar. Olha lá, e aí ele vem. Depois ele continua, barra 46, ó, observa só a barra 46. A barra 46 é uma barra forte. Ele parou, depois continuou, mas a região ainda ali tem bastante briga, tá? Então o que que acontece? O mercado ele para de novo, para na barra 47. A barra 47 é um martelinho, beleza? Então o que que acontece? Ó, o que que acontece, galera? O mercado, ele vem, barra 45, para, faz o pullback, continua, vai até a barra 47 e volta para poder testar a barra 45 na barra 48, tá? Olha lá, ó, como ele volta, ó. Beleza? Para depois continuar caindo, Nesse movimento que ele faz, ele já deixou um pullbackzinho ali naquela região, ó. Ele já deixou um pullbackzinho ali naquela região. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixou um pullbackzinho, barra 47 o mercado interrompeu uma queda, fez um candlezinho verde ali, né? Dessa vez a cor foi diferente, mas eu tenho um pullbackzinho ali. E aí, o que que acontece? Observem só aqui, galera, ó. Ó, observem só aqui. Para ele continuar caindo, o que que ele faz, ó? Eu marquei o candle 47, que é o candle do pullback, ó. Foi, né? Na barra 49 ameaçou aí, não foi. Parou testando a barra 35 aqui, né? A galera da sala, eu dei explicação para a galera da sala, né? No momento dessa operação que a gente fez, tá? E aí o que que ele faz? Ele volta para poder testar. Eu costumo marcar a máxima, a mínima e os 50% do candle que eu entendo como candle referência ali dentro do pullback, dentro do pivô. Então ele volta para poder testar lá dentro de novo. Ameaça aí, só que beleza. Nisso que ele voltou aqui, galera, o que que ele fez? Ele deixou um topo nessa primeira volta que ele fez aqui. Então o que que acontece? O mercado volta para poder testar esse topo de novo antes de continuar caindo. E assim que segue. Beleza? Então o mercado ele testa essas regiões que são regiões de valor, são regiões de pivô, né? Então o que que poderia acontecer, galera? O mercado poderia lá, ó, fez o topo e ir direto. Não. O que que o mercado faz? A grosso modo aqui mesmo, ó. O que que o mercado faz? Para posteriormente continuar caindo, tá? Eu falo que essas regiões aqui, essas micro-regiões de consolidação, que a galera pode chamar de zona neutra tal, são regiões de imã, que o mercado chama, tá? Que o mercado chama. E aí você vai ver que nessa região aqui onde tem mais briga, é onde o mercado mais penou para passar. Tá? Então é assim que funciona, galera. É assim que funciona. O mercado ele volta para testar as regiões de liquidez, né? De pivô, de zonas de suporte, resistência. Ó. Você pode ver aqui, ó, topinho. Mercado ameaçou ir, só que tá dentro dessa região aqui atrás, ó. Então ele fica fazendo o quê? Voltando para poder testar o topinho lá atrás, beleza? Voltando para testar. Ó o fundo aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Mercado ameaçou ir, mas parou no fundinho aqui, ó. Beleza? E é assim que funciona, galera. Quer ver? Vou tentar achar aqui um mercado de tendência de alta, que mostra uma tendência forte.
com uma região de pivô, ó. Aqui, ó, o mercado iniciou a retomada aqui, ó, nessa região, tinha uma tendência de alta, né? Aqui, ó, ele iniciou aqui, ó, no topo, né? Então, ele vinha fazendo esse movimento aqui, parou ali no topo, né? No topo mesmo, para poder voltar a subir, beleza? Para poder voltar a subir. Se você for observar aqui, galera, ó, de novo, ó. De novo, aqui eu tenho um pullbackzinho, ó. O mercado, antes de continuar subindo, fez um pullbackzinho aqui, né? Um pivôzinho, você pode chamar de pivôzinho aqui. O que que acontece? Antes de ele continuar subindo, ele fez isso aqui, ó. Alta, voltou para testar o pivôzinho. Testou a máxima do pivôzinho, certo? Ele poderia testar os 50% do pivô ou a mínima do pivô. E aí ele inicia a retomada a partir do quê? Da máxima do pivôzinho, tá? Por isso que mercado com candles pequenos, com muita sombra, é desinteressante porque a gente tem zonas de briga, mercado indo e voltando, tá? E assim que funciona a movimentação do preço. Se você gostou, deixa o like, compartilha, deixa suas dúvidas no comentário. E obrigado ao meu amigo aí que comunicou pra gente o áudio que não estava tão bom no vídeo anterior, tá certo? Valeu e até a próxima!